Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Detonando Scanf. Espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior, ele está bem legal e eu comecei falando do seguinte: a string format ela serve para contar uma história para o Scanf. E você fala, Scanf, por favor, leia alguma coisa. E tem essa cara, esse formato que vai ler. Mas não só o que a gente viu na aula passada, no vídeo passado, é o que importa. Não é só para eu ficar lendo caracteres A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K. Às vezes o que eu quero ler representa alguma coisa diferente. Por exemplo, números, né? Esse eu acho que é o exemplo mais básico que todo mundo aprende quando vai aprender a linguagem C. Usa o Scanf para ler um número. O que acontece? Como eu disse, o Scanf lê uma string. O que está digitando na tela é sempre uma string e a gente pode falar para o Scanf o seguinte: Scanf, a string que você vai ler agora, ela vai ter um significado especial. Eu quero que você converta essa string para um número, por exemplo. E quais são os tipos Como é que eu faço para ler um número quando a gente abre o Scanf? E lembra na aula passada que eu falei que o porcento era a única coisa especial que a gente não podia colocar dentro da string format? Pois é. Por que a gente não pode colocar? Porque parte da história é o seguinte: Scanf, eu quero que você leia um número e como que eu conto para o Scanf que ele vai ler esse número? Muito simples. Você coloca o porcento, o caractere de porcento, você vai colocar ali o caractere de porcento e depois você vai colocar como que você vai converter a string. Existem várias maneiras de converter. E uma delas é falar assim, olha, eu quero que você converta essa string para o número inteiro. E como é que eu converto para o número inteiro? É com %d. Mas é só %d, professor? O que acontece? Tem outras coisas? Cara, tem %d, %i, %x, %x maiúsculo e %o. E o que quer dizer cada um desses, professor? Cada um deles tem uma funcionalidade bem específica. Por exemplo, o %d é de decimal, quer dizer que você vai ler o número decimal que opcionalmente é com sinal. Então, ou seja, por exemplo, se eu quiser ler o número 20, eu uso o %d. Se eu quiser ler o número menos 15, eu vou usar %d. E os outros? O que representa os outros? O %x representa que o número que eu vou colocar na entrada está em hexadecimal. Então eu vou colocar lá, por exemplo, se eu colocar A e mandar ler com o %x, ele sabe que o A é o 10 em decimal, né? Então ele sabe que aquele caractere lá é um número em hexadecimal. Se eu colocar o O, e aí o x é uma coisa interessante, o x é um número hexadecimal sem sinal. E o O é o octal, quer dizer que o número que eu vou ler é na base octal, quer dizer que os números vão de 0 até 7, certo? E o A a gente já chega lá, vai ser, acho que a última coisa que eu vou contar vai ser o %i. E daí, professor, o que adianta? O que eu coloco lá? Eu coloco lá o %d, e agora, como é que eu sei que ele leu? Ele vai ler, ele vai contar para mim? Como é que o Scanf conta para mim o número que ele leu? Porque o que a gente viu até agora, a gente lê aquela string, mas ela não conta, ele não devolve para mim, olha, Bruno, que legal, olha só, eu sou o Scanf e eu li para você essa string, guarda ela em algum lugar. Até agora a gente não viu isso. E daí quando a gente coloca o %, então para cada % que a gente coloca no nosso Scanf, a gente vai colocar um parâmetro a mais no Scanf. A gente não vai passar só a string format, mas a gente vai passar agora um ponteiro de uma variável do tipo que a gente está querendo ler. Então se eu colocar um %d, quer dizer que o próximo parâmetro na minha função obrigatoriamente tem que ser um ponteiro para inteiro. Então o %d é um decimal, geralmente com sinal, opcionalmente com sinal, então o ponteiro tem que ser do tipo int, então a gente vai passar de um ponteiro do tipo int. Se eu passo um %o ou um %x, os números são sem sinal, então o ponteiro tem que ser de uma variável do tipo unsigned int, certo? E professor, e se eu quiser ler mais de um número, se eu quiser ler 2 números? Tudo bem, jovem padawan, você pode colocar %d, %d. Abre aspas, %d, e você passa depois mais 2 argumentos do tipo inteiro, por exemplo, né? do tipo int, e ele vai ler para você e vai armazenar o primeiro %, ele vai armazenar o primeiro inteiro, e no segundo %, ele vai armazenar no segundo parâmetro de inteiro que a gente passou para a nossa função. É assim que funciona
o nosso porcento. Então era isso aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo detonando ScanF, bem curto, para a gente discutir o ScanF. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vai ser muito legal a gente juntar várias pessoas aqui e vamos formar uma grande turma que está aprendendo C, algoritmos e ainda vendo notícias. Eu vou deixando mais 2 vídeos aqui para você assistir no canal, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau!